é que eu selecionei as consultas, então, como é que selecionei consulta, quem avaliou, etc. Então, como a avaliação é um processo, é uma coisa complicada, trabalhosa em avaliar consulta e tudo, muita gente cria coleções de referências. Qualquer um pode criar uma coleção de referências. O que é uma coleção de referência? Uma coleção que está pronta, que tem aqui a base de dados, aqui as consultas, e agora você pode vir e testar o seu sistema, tirar o NDCG, o MAP, etc., do seu sistema nesse conjunto aqui, e dar a nota para ele, e outras pessoas vêm e usam a mesma coleção, usam as mesmas métricas, e você pode comparar sistemas, mesmo sem ter implementado os outros. Então, é legal ter uma coleção de referência. Para montar uma coleção de referência, bom, eu posso ter coleção de referência pronta para muitas coisas, eu posso precisar montar a coleção de referência para mim. Vou trabalhar no iFood, tem que ter uma coleção de referência pronta no iFood para a gente ficar testando ideias e melhorando o sistema. Vai trabalhar no Brasil, tem que ter uma coleção de referência para você monitorar a qualidade do seu sistema, das alterações. Então, alguém está pensando em fazer uma alteração? Poxa, teste na nossa coleção de referência para ver se vai dar ganho, se é estatisticamente significante ou não. Antes da gente colocar isso para funcionar, brinca lá primeiro, antes de fazer um sistema em produção, que é caro de fazer, antes de tomar a decisão que vai gastar máquina, sei lá o quê, vê se isso presta mesmo. Vai lá para a coleção de referência. E aí, para montar uma coleção de referência, precisa de avaliações de relevância. Acontece que alguém falou que é muito subjetivo. Quem falou assim, isso não é muito subjetivo? Isso é muito subjetivo. Eu não lembro quem falou na almoçada. Foi muito tempo atrás, mas realmente é muito difícil avaliar, saber se uma coisa é boa ou não. Então tem critérios aí para você montar essas coleções, que vai ser tema do seminário, não só do Henrique, mas de outras pessoas que vão trabalhar com ele, porque eu vou amanhã dizer. Aqui não vai ser democracia, salvo, assim, aqui basicamente quem faz pedido com Altigram, só todo mundo. Então, ele vai fazer o seminário do PIBIC do Altigram, quem faz PIBIC com o João, com o André, pode ser o tema do PIBIC do André, provavelmente, a menos que queira mudar. E aí, tirando isso, tem o pessoal do Jus, vai fazer as coisas que eles já fazem, e os outros vão fazer coisas que eu vou dizer para fazer. Então, eu vou dizer qual é o seminário com base no que disse ali. Se prefiro programar para fazer sistemas eficientes, eu prefiro coisas mais alto nível. Eu dei o exemplo do Python, mas não é que vai ter que ser em Python, pode ser Java, pode ser Go, pode ser qualquer outra coisa lá. Então, a montagem de coleção de referência é uma coisa que precisa de muito critério e tem algumas coisas importantes para você pensar quando vai montar uma coleção de referência. Primeiro, para que você cria uma coleção de referência? Para medir a habilidade do sistema de recuperar documentos relevantes. Então, eu tenho que pensar nisso quando eu vou montar uma coleção de referência. Eu tenho que ter as avaliações de relevância, eu tenho... por exemplo, eu não posso montar uma coleção de referência e pedir para fazer uma avaliação meia boca ali, com poucas respostas avaliadas, a maioria não, porque isso não vai me dar habilidade para saber se o sistema é melhor, para mais relevante que outro. A coleção de referência tem que separar quem é relevante e quem não é relevante. Isso tudo é meio óbvio, né? Você tem vários livros de como fazer uma coleção de referência, então os passos. Tem um livro do Mark Sanderson, que é um cara que pesquisa muito nessa área, que é o que eu vou passar para vocês, falando como montar coleções. Facilidade do usuário especificar o que deseja na hora de montar a coleção. Então, assim, isso é uma habilidade que a coleção de referência tem que tentar medir. Isso é facilidade do usuário indicar o que deseja, descobrir se e o quanto o sistema X é melhor do que o outro, que isso é o principal. Aí tem umas coisas que você tem que fazer na hora de montar a coleção de referência. Uma delas, selecionar a consulta. Como falei para vocês, se eu quiser, eu seleciono consultas para dizer que o sistema A é melhor, e se eu quiser, eu seleciono consultas para dizer que o sistema B é melhor.
Só que não é isso que você quer quando você vai fazer uma coleção de referência, ou você vai fazer um paper, mesmo que seja um paper que você criou a coleção, ou um trabalho que você está executando numa empresa, você não quer montar um experimento para dizer que o seu sistema é melhor, você quer montar um experimento para saber qual o melhor sistema. Tem uma diferença, né, de uma coisa para outra. Então, você tem que saber de onde vai tirar as consultas. E tem perguntas importantes. Bom, primeiro, se elas têm que ter se elas representam uma boa amostra do total, de onde tirar as consultas? Eu estou lá no sistema, tem um monte de consulta. Eu posso tirar as consultas do log de consulta do sistema. Só um lugar óbvio. Eu pego as consultas passadas, tipo consulta lá e tiro de lá. Se eu for tirar a consulta do log, eu tenho que tomar decisões. Posso garantir para vocês, decisões acertadas seriam: pega aleatoriamente. Primeira coisa. Por quê? Porque no log, se você pegar, por exemplo, pega as consultas mais frequentes. A gente também pega as consultas mais frequentes. Se você pegar as consultas mais frequentes, será que elas representam a tua população? Normalmente não. Tá? Em geral, se você pegar e aí isso depende, é lógico, de cada serviço e tudo, mas em geral, se você pegar a distribuição de frequência de consultas, isso é uma coisa que a gente vê, até como é que é no JUJ, essa distribuição de frequência vai dar uma distribuição de cauda pesada. Você sabe que é a distribuição de cauda pesada, né? Que as coisas pouco frequentes, quando você soma, elas representam um percentual grande do total. Essa é a principal característica da distribuição de cauda pesada. Ou seja, é o seguinte: se eu penso assim, vou azeitar bem o meu sistema, eu pego só as consultas populares, eu não estou pegando uma amostra representativa da população. Tem que ser aleatório mesmo. Tá? Aí, intuitivamente, você pensa assim: poxa, mas seria legal eu saber como é que é o sistema das consultas mais populares. E, normalmente, eu pego as consultas populares, pego uma amostra aleatória e pego as consultas raras. Mas pode ter outras abordagens. Tem gente que advoga que eu tenho que pegar as consultas difíceis. O que é uma consulta difícil? Eu tenho que identificar quais são as consultas que são difíceis de resolver. E aí usar o conhecimento que eu tenho sobre a base para determinar o que são as consultas difíceis. Tem coleções que são, tem até o nome lá, hard alguma coisa, que essa é uma coleção que o cara só colocou consulta difícil. O que é uma consulta difícil? Muito difícil de saber, de um sistema trazer um resultado bom. Eu tenho uma concentração grande de consultas fáceis. Pode ser que eu conclua que eu fiz uma coisa, eu penso assim, eu fiz uma coisa muito boa, e eu posso concluir que essa coisa muito boa não faz diferença. Por quê? Porque eu testei com consultas fáceis e o sistema antigo já era bom com as consultas fáceis e continua bom agora. Então, essa decisão aí tem que ser pensada caso a caso. Como é que eu escolho as consultas? Eu normalmente pego raras pela frequência, raras aleatoriamente e as populares. Por quê? Porque em geral a gente faz consulta, a gente faz experimento, nós vamos ver isso, com sistemas que usam informação que vai melhorando na medida em que as pessoas vão usando o sistema. Essa informação geralmente ela é boa para as consultas populares. E aí você quer testar com as consultas populares a habilidade do teu sistema de tirar proveito do feedback dos usuários, do que ele aprendeu com o uso. Né? Aí as consultas selecionadas aleatoriamente são para dizer, e quando eu olho uma representação aí que traz todo o espectro de consultas que tem no meu site, mantendo a distribuição, porque se eu seleciono aleatoriamente, notem que é aleatoriamente não no conjunto de consultas distintas, é aleatoriamente no conjunto, eu pego o log mesmo e vou selecionar uma consulta aleatoriamente. Por quê? Porque eu quero que a chance de uma popular seja maior nessa seleção aleatória. Então eu quero ter uma boa representação da realidade. Eu quero que quando eu pegue a minha amostra, eu tenha seria o ideal, né?
percentual de consultas populares parecido com o do todo, o percentual de consultas raras parecido com o do todo, assim vai. Então, selecionar aleatoriamente, não das consultas distintas. É como se eu fosse pegar um log, você sabe o que é log, né? Lá, cada linha tem uma consulta, digamos, que foi feita por alguém. Eu venho lá e seleciono aleatoriamente uma linha daquela. Aí é lógico, se eu pegar consulta repetida, eu tiro, não tem sentido, até eu ter o número de consultas que eu quero. Mas ainda tem outro problema. Fazer isso, né? Bom, porque isso aqui é da onde eu tiro. Eu posso tirar do log. Mas tirar do log, depois eu vou mandar quem avaliar. O ideal seria eu bater na porta dos usuários lá, foi você que fez essa consulta aqui no meu sistema? Queria que você me desse aqui notas, queria montar um call center. Aí, queria que você desse nota para essa resposta aqui, para essa aqui, para essa aqui. Por quê? Porque foi ele que fez a consulta. Ele que sabe o que é relevante, porque é muito subjetivo. Então, quando eu pego do log e aí vou avaliar, quem vai avaliar não é a pessoa que fez. Então, será se a pessoa que vai avaliar vai tirar a mesma conclusão que a pessoa que fez? Porque me interessa é que a pessoa que fez a consulta fique satisfeita, e não o meu especialista que vai olhar e entende do assunto. Mas tem coisa que não tem jeito, né? Às vezes é muito difícil bater na porta das pessoas para ficar pedindo para avaliar a consulta dos próprios usuários. Se pudesse, seria bom, mas ainda assim seria bom com dúvidas, porque esse usuário está dedicado à tarefa, ele vai querer me ajudar e vai dedicar tempo para pensar, ou ele pode me responder, mas me responder sem prestar atenção nas respostas que eu entreguei, e aí avaliar mal, ele pode. Então, nem sei se seria um bom caminho. Então tem um problema quando eu tiro do log. Quem vai avaliar não é quem fez a consulta. Então você vai também depender da capacidade de quem está avaliando imaginar o que o outro ia achar relevante. Isso é complicado, mas o que a gente faz muitas vezes? Pega o que a gente chama de são especialistas. Você vai avaliar com base no log, tudo, mas você chama gente que você acredita que entenda do assunto, isso se tua base de dados tem algum direcionamento, né? Então, por exemplo, é uma base de dados de notícia de jornal, você vai chamar talvez jornalistas para avaliar se as respostas estão vindo boas, são boas ou não. É uma base de dados médicas, vai chamar médicos. Do Júri Brasil, vai chamar advogados, para eles avaliarem se a resposta está boa ou não. Mas isso não quer dizer que a avaliação vai ser boa, porque depende de quem fez a consulta. Quem fez a consulta é que sabe o que ele queria. Então, assim, ele pode não ser um especialista que fez a consulta. E aí, será que o não especialista entende relevância do mesmo jeito que o especialista? Bom, aí tem uma outra coisa. Você pode talvez então pensar, eu deveria conhecer meus usuários e montar um time de avaliadores que é uma boa amostra dos meus usuários. Aí começou a melhorar. Mas isso é difícil, tudo isso é muito difícil. Pensa, caro, né? Assim, como é que eu monto uma amostra representativa dos meus usuários e pego nessa amostra gente engajada para fazer avaliação com qualidade, tudo? Tem que pensar muito e refletir muito. Um outro jeito de avaliar, então, se você não confia na abordagem da log, é você chamar pessoas, definir tarefas para as pessoas fazerem no seu sistema de busca e deixa elas fazerem. Ou simplesmente você nem define tarefas. Você vai usar o meu sistema, vai fazer consultas e vai avaliar os resultados. Pode ser isso aí. Tem outras coisas que, é o que eu falei, pode ter classificação. As consultas, pegar só o conjuntão de consultas e avaliar, às vezes não é suficiente. Às vezes você tem que entender desempenho para determinados conjuntos especiais, por exemplo, as consultas difíceis, consultas fáceis, consultas atemporais, consultas temporais. Então, dependendo do que você está avaliando, você pode querer olhar esses aspectos e tudo. Tem uma pergunta importante sempre, quantas consultas que eu vou avaliar? Quanto menos trabalho, né? Aí isso
nos traz aí o que acontece nos experimentos. Isso já tem um número muito assim, consolidado na cabeça de quem trabalha com RI há muito tempo. Se você tiver menos de 40 consultas, há grande chance de, quando você terminar seu experimento, aplicar teste estatístico e ele dá não conclusivo. Então, em geral, a gente tenta ter pelo menos 40 consultas. 40 consultas já é arriscado. Então, tenha mais. Mas, em geral, ninguém vai muito além de 50, 60, 70 consultas. Em geral, mas, por exemplo, eu vou falar de um experimento que fizeram, um dos slides aí para frente, com 600 consultas. Avaliaram. Então, é lógico, se você puder avaliar 600, muito bom. Tá? Mas, em geral, 40 já dá para tirar a conclusão. 40, 50 já dá para tirar a conclusão. Então, quantas consultas? Depende do que você precisa para tirar a conclusão. Normalmente 40 já dá para tirar a conclusão. Se o sistema é melhor que o outro, você pode fazer alguma coisa, olhar e dizer, poxa, não está dando para tirar a conclusão. Uma solução é, tentou com 40, aumenta para 50. Né? Esse primeiro experimento da tese dele, o resultado era muito bom, dava para ver, só que ele sofreu com o experimento, né? O experimento era muito trabalhoso dele lá, ele teve que montar coleções. Aí ele fez o experimento lá com 40 no começo, por coleção, aí chegou lá comigo e falou assim, tá passando os testes não. Eu falei, não se apavore, vai trabalhar mais um mês aí para aumentar tudo para 50. Os testes estatísticos, a tese deu certo, defendeu. Então, é uma coisa que a gente precisa fazer às vezes. Só que às vezes, aumentar para 50 pode dizer, vou passar mais um mês para fazer o experimento. Porque eu vou ter que pedir para pessoas avaliarem, as pessoas precisam do tempo delas para avaliarem. O pessoal que vai dar seminário nessa área vai mostrar que eu preciso me cercar de outras coisas. Por exemplo, é subjetivo. Eu vou pegar especialistas. Eu não vou pegar uma pessoa por consulta. Eu vou pegar várias. Aí tem a abordagem do que fazer com isso. Então, normalmente, a mesma resposta para uma consulta é avaliada por 5 pessoas. No mínimo 3. Costuma-se usar 5, mas pelo menos 3. Aí, você tem que tomar decisões depois. Então, assim, se de 3 pessoas, 2 disseram que é relevante, você pode dizer, então, é relevante. Então, assim, você pode usar a maioria, mas, de novo, vai lá nos estatísticos. Os estatísticos têm técnica para dizer que resposta tem que ser descartada nessa avaliação. Tem um teste de divergência, não sei se vocês estudaram isso. Então, você vai lá e aplica os testes de divergência para saber se as pessoas divergem muito ou não. Se divergem muito, você descarta aquela avaliação. Então, a gente normalmente usa 3 a 5 pessoas e aplica teste de divergência para ver se as avaliações são coerentes. Quando elas estiverem coerentes, aí sim você tem avaliação de relevância. Mas tem coisas, por exemplo, tem coleções que estão prontas por aí, que o pessoal somou a quantidade de pessoas que deram relevante e colocou como nota. Então, assim, se 3 avaliadores disseram que é relevante, a nota é 3. Se 2, a nota é 2. Isso não é uma boa. Essa coleção é um exemplo de coleção mal feita, na minha opinião, que é a fibrose cística. É uma que eu sempre passo nos trabalhos de RI, porque ela é pequenininha, é bem legal para fazer experimento, mas é mal avaliada, dá para ver. E uma das coisas que eles fizeram foi isso, eles somaram a quantidade de gente que avaliou como relevante para dar a nota de relevância. O ideal é que você aplique teste de divergência, e se você quer ter nota de relevância, que as pessoas deem nota de relevância. E de novo aplique teste de divergência na nota. Se você põe nota de relevância, a divergência aumenta. Aí você tem que aplicar teste para isso. Nós vamos ter seminários sobre essas avaliações. Isso aqui é só uma introdução aí. Então tem quem avaliar, grau de imparcialidade dos avaliadores. Esse é um problema muito crítico. Em geral, se você avalia, eu estou falando aqui, você quando é aluno de mestrado, aluno de doutorado, aluno de PhD, se você avalia os métodos que você está comparando, você pode estar tentando ser super honesto. Você não vai ser. Você faz, dá uma roubadinha para o seu método. Isso é muito difícil. E não é porque você é mau elemento, não. É porque o seu subconsciente está querendo te salvar ali. Porque tu quer defender. Porque você pensa assim, essa ideia é bacana.
Aí você acaba montando um ambiente para mostrar que a ideia é bacana. Você não mostra um ambiente para mostrar que essa ideia não presta. Então, não, é a mesma coisa a avaliação. Quando você pensa assim, eu vou fazer um método aqui que quando duas palavras aparecem muito perto uma da outra, ele dá nota maior para o documento no ranking. Aí você mesmo vai avaliar. Aí você vai avaliar e você pensa, olha, esse aqui está bem perto, esse aqui é mais relevante do que esse outro que não está perto. Entendeu? Você que pensou que está perto é relevante, se você for avaliar, quando você vê perto, você vai... Pô, esse documento é melhor, está perto. Você não consegue fugir disso. É melhor a pessoa que não sabe nada do que você fez, não tem noção. E aí vem, porque, por exemplo, em laboratório, em universidade, o que você faz? Você chama o pessoal do grupo. O pessoal do grupo já assiste o seu seminário, já sabe, ele diz que é relevante, está perto. Aí, pô, o cara é amigão ali, está avaliando. Inconscientemente está tentando ser imparcial. Olha, esse documento aqui é melhor, porque está mais perto. Se você sabe que ele está lá em cima, e por alguma razão, o seu cérebro vai trabalhar para dizer, olha, isso aqui que é o bom. Aí você vai marcar. Então quem está avaliando tem que ser muito imparcial, não pode saber o que ele está avaliando de jeito nenhum. Ele não pode ter pista do porquê que colocaram um documento ali para ser avaliado. Porque senão ele vai correr risco de ser imparcial. Né? Infelizmente, muitos trabalhos são feitos sem essa imparcialidade, porque não tem avaliador, não consegue avaliador. Né? Isso é importante. Né? Então você tem que entender as necessidades do usuário, como é que eles pensam. Eles são imparciais, está repetido aqui. Entendem os objetivos do sistema proposto, porque às vezes a pessoa não entende para que serve o sistema e acaba aqui. E o que eu falei aqui, o número de avaliadores, que já é um número meio mágico aí, usam 3 ou 5. Tem mais coisa aí já para falar. A gente tinha que ter feito intervalo, a gente não fez intervalo, para acabar sem intervalo hoje. Ou vocês querem fazer intervalo 10h30? Então, que respostas eu vou mostrar para os avaliadores? Isso é outra questão importante. Normalmente, você tem que comparar sistemas. Se você tem os sistemas lá, não tem uma comparação de referência prévia. O que você vai fazer? Você vai fazer uma união das respostas do sistema. Então, você pega o topo do resultado de cada sistema. O topo aí depende do quanto que você acha que é razoável olhar. Se é um sistema que tem que ter resposta boa logo nas primeiras, você pega só as 10 primeiras. Se é um sistema que é algo que o usuário está disposto a ficar olhando muita resposta, infelizmente você tem que pegar 50, assim vai, né? As avaliações podem ser feitas, você pega essa união dos resultados, e você pode mostrar a união embaralhada, tá? Assim, para que não tenha viés de ele avaliar melhor quem aparece no começo. Então assim, você embaralha, mostra em ordem aleatória a união dos resultados, sem ele saber de que sistema veio, sem ele saber qual era a ordem daquilo no ranking originalmente. Ele não pode saber nada. Né? E ainda assim tem duas abordagens. Uma é você mostra essa união, o usuário, o avaliador olha todas as respostas e diz quais são as relevantes. E a outra é, o avaliador não tem nem direito de saber quais são as respostas. Ele recebe só um par. Tem essa consulta, tem esse documento. Esse documento é relevante ou não? Ele não sabe se tem outras respostas, o que ele só tem que responder se aquele documento é bom ou não, para resolver aquela consulta. Esses dois jeitos são muito usados. Tem prós e contras. Né? Vocês conseguem imaginar qual que é a vantagem de eu fazer uma união e mostrar para o usuário? Está aqui as respostas, embaralhado e tal, mas está aqui as respostas. Aí ele olha todas. E aí ele avalia o que é relevante e o que não é. Qual é a vantagem disso em relação a, olha, eu só dou um par. Está aqui a consulta, está aqui o resultado. A segunda é mais otimista? Oi? A segunda é mais otimista?
Não é otimismo, o que tem diferente? Otimista no sentido que ele vai tentar achar mais relevância no documento que está isolado. Porque no documento, não sei. Mais respostas, ele pode comparar com as outras iniciais. Eu acho que ele vai comparar as respostas. Aí o que pode acontecer? Por exemplo, tem uma resposta que é a resposta, é boa mesmo, então, aí ele olha aquela resposta, aí depois ele olha uma mais ou menos assim, essa aqui não é boa, né? Mas, agora se eu mostrasse só aquela mais ou menos, será que ele me ia dizer, isso aqui é boa? Mas aí no sistema, da vida real, a gente vai mostrar várias respostas. Vai, Mas assim, eu estou falando aqui, a avaliação tentar ser independente para dizer, uma resposta é boa ou não, né? Mas é isso mesmo, o sistema da vida real ele compara, né? Então, em geral, quando a gente está fazendo trabalho, está mexendo no sistema que é meu e tudo, eu faço união e mostro. Aí tem essa vantagem, ele tem contexto, ele sabe dizer se uma resposta é melhor que outra, e isso acaba influenciando a avaliação dele, ele entende mais dos resultados que ele tem na mão, né? A outra, ele não entende nada do contexto, mas aí tem uma vantagem muito importante que faz essa outra ser bastante usada também, que é, se ele não viu nenhuma outra resposta quando ele avaliou, então a avaliação dele de relevância é absoluta. O que é uma avaliação absoluta? Ela não veio do contexto, ela veio da impressão dele de que aquilo atende àquela necessidade. Se eu trocar os sistemas que eu estou avaliando, aquela avaliação dele continua valendo. Agora, no que eu faço a união e mostro, se eu trocar os sistemas, a avaliação não vale mais. Por quê? Porque a avaliação foi influenciada pelo contexto. Então, a decisão do vou fazer união ou vou mostrar par depende muito para que você está fazendo essa coleção. Se é uma coleção que você quer deixar para ser usada aí para sempre por outras pessoas, por outros sistemas, o pessoal prefere mostrar o par, porque é mais imparcial. Se é uma coleção que você está lá na empresa comparando sistemas, e quando você for comparar de novo você vai montar novos pools e tal, aí você pode, eu diria até deve fazer o pool e ficar fazendo isso. Por isso a gente é funcionário para ficar fazendo isso o tempo todo. Claro a diferença? Então assim, nós vamos ver, só chegar aqui, tem coleções prontas por aí, em geral, elas usam essa ideia. Assim tem o tamanho do conjunto, vou mostrar para os vereadores. Se eu mostro um conjunto muito grande, fica cansativo. Se eu mostro um conjunto pequeno, fica com uma avaliação mais furada e tudo. Isso é uma conferência que ela ocorre desde, acho que pelo menos desde 1989, se não me engano. Mas ela é bem antiga. Text Retrieval Conference. O que é a conferência TREC? Todo ano, gente de RI se reúne nessa conferência para mostrar trabalhos feitos em cima de coleções que eles construíram ao longo do ano. Essa é uma conferência sobre avaliação do sistema de RI. É para isso a conferência. Então, o que eles fazem na TREC? Eles montam coleção de referência o tempo todo ano. Montam coleção de referência. E é um negócio que são vários grupos no mundo que nosso grupo nunca participou aqui, mas poderia se inscrever para participar de tarefas dentro da TREC. Aí as tarefas são assim, tem TREC para blog, é a blog TREC. Aí é assim, eu quero fazer um sistema que vai melhorar busca em blog. Aí tem a TREC para blog. Eu vi recentemente que agora tem uma TREC para shopping, para compras. Aí você pode usar a TREC para compras. Se você está querendo melhorar o sistema de compras, de loja, né? Aí tem TREC para consultas difíceis, hard quiz TREC. Aí tem TREC para Twitter, tem TREC para tudo. Tem um monte de TREC por aí. Todo ano, novos grupos podem ser criados dentro da TREC, novas tarefas. Esse ano a gente vai ter essa tarefa nova aqui que não tinha, uma TREC para a área jurídica. Poderia propor uma dessa. No começo da TREC,
Grupos podem propor tarefas e dizer, nós vamos ficar responsáveis, aí tem que se comprometer a fazer um monte de coisa que envolve gastar dinheiro, recurso e tal. Aí, grupos podem se agregar a essa track, a essa tarefa, a essa task, né, essa tarefa da track, para montar uma coleção. Aí eles têm metodologias que eles usam. Por exemplo, na track, são pares às cegas. Por quê? Nas avaliações. Porque eles querem deixar aquela coleção, aquela avaliação, sendo usada para os outros anos. Então as tracks ficam até evoluindo com o tempo, mas as avaliações passadas continuam lá. E eles querem deixar as coleções da track como referência para as pessoas que querem usando ao longo dos anos. Então, até hoje, eu tenho uma track que eu usei na minha tese, na década de 90, que é foi a track 9. A track 9 tinha coleções do jornal, do Wall Street Journal, do Los Angeles Times, tinha uma coleção médica, e aí tinha para cada uma um monte de consultas e avaliações de relevância para ela. Aí eu podia pegar o meu sistema, fazer alguma coisa, colocar lá e perguntar quanto deu o MAP, quanto deu o NDCG. Inclusive, em geral já tem scripts para pegar o resultado lá na track mesmo, já tem, tu já vê o resultado. De NDCG, MAP, não sei o que, não sei o que. Já tem algum script pronto, o pessoal da track já fez. Então, esse trabalho do pessoal da track é um trabalho bem importante na área. Primeiro porque eles criam coleções de referência aos montes. Coleção de referência, coleção pronta, com consulta, avaliação de resultados, etc. Para você fazer teste. E aí tem coleções que foram extraídas de blog, de base da web, grande, e assim vai. E tem toda uma metodologia que eles usam para criar coleções. Então, tem outra coisa que é bacana na track, para quem tem paciência de entrar, é que você tem paper, o qualis dele é bom, você deve saber o que é qualis já, né? Qualis, avaliação de qualidade de artigo e tudo. E quando você participa de uma track, você pode publicar o seu trabalho dentro da track. E se ele tiver, porque eles fazem umas coisas das cegas assim, ó, tá aqui a task, digamos, lá de Twitter. Aí, ó, agora, essa task você tem que fazer sistemas para fazer busca no Twitter. Quando você se inscreve para fazer parte da tarefa, no começo, eles vão te dar consultas de exemplo e vão dizer, faça o seu sistema, faça o seu melhor aí nesse sistema. Você vai fazer. Aí você, quando termina, submete o seu sistema para a track. Aí manda para lá. Todo mundo manda os seus sistemas. Aí eles avaliam os sistemas todos com a coleção que eles estão montando. E aí eles pegam os melhores resultados, aí sai dos anais da conferência lá. Melhores resultados para a coleção Twitter, foi isso aqui. Aí cada um tem um paper explicando como que ele fez, como que foi feito para chegar naquele resultado. Então quando vocês veem coleções track, por exemplo, a track do ano que vem, ó, aqui é uma rede dela, vai estar no slide lá desse ano. É desse ano. A track desse ano, verdade. A track desse ano tem aí o URL dela. Aqui é um exemplo de página da track, ó. É uma teste de Deep Learning. Deep Learning, você já deve ter falado, mas é uma técnica de aprendizagem de máquina. E aí, criaram uma teste que é para avaliar métodos de Deep Learning aplicados ao sistema de busca. Aí, Track 2019, isso foi em 2019. Deep Learning Track. Aí tem os guidelines, tem aqui, ó, submissão, e você tem aí várias testes desse tipo, para vários tipos específicos de busca. Você pode criar novos no futuro. Para o pessoal que está na JUS aí, é uma possibilidade para se pensar. Bom, como é que eu compararia, dado aí o que a gente falou, como é que vocês comparariam hoje, que métricas usariam, como é que vocês montariam experimento para comparar o Google com o Bing? E
fazendo aqui uma outra pergunta, vocês acham que a conclusão seria o quê? Acho que seria muito inconclusivo. Muito parecido. Provavelmente não ia concluir nada, nenhum é melhor que o outro. Mas, bom, como é que vocês comparariam com o BIM? Que métricas vocês usariam? Como é que vocês montariam o experimento? Acho que eu ia arroba ele. Que arroba ele, provavelmente, porque a gente é uma máquina de busca, respostas do topo, ou MCG, arroba ele, também é uma boa, porque é uma outra. Então eu seguramente usaria as duas. Não usaria MAP, não tem muito sentido. Talvez essas duas seriam as principais. MRR, talvez, porque MRR mostra quem está trazendo o relevante mais rápido, pode ser bom. E como é que vocês montariam o experimento? Bom, tem duas hipóteses. Primeiro, se vocês estão dentro do Google ou do BIM, ou se vocês não estão dentro do Google ou do BIM. Porque se vocês não estão dentro do Google ou do BIM, vocês não têm isso aqui. Log, né? Mas eu já vi gente que avaliou sem estar dentro, não foi Google BIM, foi Alta Vista, com Lycos, né? Já teve gente que parou para avaliar a máquina de busca há muito tempo atrás, e os caras avaliaram assim mesmo, sem ter o log, com log, sem estar dentro. Mas o que eles fizeram? Eles estavam na universidade, eles pegaram o proxy da universidade e olharam o log do proxy e fizeram assim, a universidade era Stanford, se não me engano, aí tinha um monte de gente usando, né? E aí eles pegaram, já que eu não estou lá dentro, eu vou olhar o que o pessoal daqui, pelo menos o que o pessoal daqui busca. Aí tiraram dali as coisas. Mas você pode também pensar em tipos de consultas. Por exemplo, qual é a melhor máquina de busca para médicos? É o Google ou o Bing? Procurar por esse consulta da área médica. Poder pegar médicos, o que vocês consultam? E aí avalia o resultado. Eu falo no médico porque consultas médicas é um conjunto importante de consultas em máquina de busca.